Olá amigo, olá amigo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo nós falaremos sobre euforia e emoções intensas. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Lembrando, esse vídeo é de caráter educativo, portanto, não substitui a presença de um psicólogo e muito menos a sua terapia. Avisos feitos, vamos ao nosso conteúdo. É importante dizer que a euforia, esse estado intenso de alegria, de despreocupação e etc., ele é sim um vício emocional, mas antes da gente entrar nele de fato, o que é um vício emocional, Gustavo? Um vício emocional é um padrão repetitivo de comportamento e estado emocional que por vezes nos proporciona alívio ou prazer momentâneo, mesmo que seja prejudicial a nós. O que é então o vício em emoções intensas? É basicamente quando o seu corpo, sua mente, teu espírito e alma pedem por emoções intensas. Por exemplo, paixão, adrenalina. Eu mesmo tive a oportunidade de pular de paraquedas e conversando antes de pular de paraquedas com uma das pessoas, eu descobri que existe um esporte em que quanto menor o tempo de você abrir o paraquedas próximo ao chão, maior a adrenalina. E existe um esporte com recorde sobre isso. Lógico, extremamente perigoso. E aí, quando eu conversava com um rapaz que estava ao meu lado, ele falou bem assim, cara, é muito engraçado essa questão da adrenalina, porque a gente vai, aos poucos, nos testando, até que você perde um amigo, que foi o caso dele. E aí ele perdeu um amigo justamente porque o seu vício em adrenalina foi tão grande, que ele, muito próximo ao chão, ele resolveu puxar o paraquedas, só que o paraquedas não abriu. Mas veja como que esse vício em adrenalina, ele é perigoso. Corridas, por exemplo, acaba sendo ali um exemplo mais próximo à nossa realidade. Então a pessoa ela vê ali uma curva perigosa, ela quer acelerar, isso tudo traz uma adrenalina e, lógico, é uma emoção intensa que seu cérebro ele vai interpretando. Quanto mais você vai testando esse limite, mais você vai ficando viciado nisso. Se você não tiver um alerta de uma experiência passada, de alguém do seu lado que sofreu com isso, uma perda, a sua motivação, ela tem dois pontos. Ela pode ser por prazer ou por dor. Então, seu cérebro, ele muitas vezes associa esses vícios à emoção prazerosa. Portanto, você está muito motivado a continuar fazendo aquilo. Agora, se você tiver uma dor relacionada àquilo, a sua motivação por dor é, não, eu vou ter que parar, porque eu tive uma experiência negativa, eu sofri um acidente, algo nesse sentido, e aí você muda esse comportamento, ou seja, você muda o seu motivo para ação. Quando a gente fala de causas do vício, eu respondi aqui de 3 formas, tá? Nós temos primeiro uma predisposição genética, tá? Que algumas pessoas realmente elas nascem com essa propensão a querer mais essa intensidade, a buscar mais essas emoções intensas, né? Não necessariamente somente vinculada à adrenalina, mas assim, essa intensidade de modo geral. Tem pessoas que realmente elas tem essa predisposição genética. Em segundo lugar, nós temos experiências. Então, às vezes a pessoa ela viveu tão intensamente, foi tão gostoso, que ela quer viver aquilo de novo. Então, ela vai pulando de projeto em projeto, de relacionamento em relacionamento. E aí, você tem esse pico sempre daquela emoção, né? Então, você tem um pico muito grande, você tem uma liberação ali no seu cérebro muito grande. E aí, quando ela começa a baixar, você vem e faz de novo. E aí ela começa a baixar, você vem e descarrega de novo. Por quê? Porque isso faz sentido para você. Porque você se tornou uma pessoa viciada. E não necessariamente que isso seja ruim, tá? Eu acho que a intensidade em alguns momentos, ela deve sim ser utilizada de forma estratégica. Até porque a intensidade distorce o tempo. Dependendo do que você precisa de resultado, eu sou super a favor da intensidade. Eu acho que uma vida equilibrada, uma vida pacata, é talvez a maior mentira que nós ouvimos como seres humanos, porque não tem como a gente ter uma vida equilibrada em todos os pontos. A gente consegue sim ser intenso em uma parte, mas em algum momento a gente vai faltar em uma parte da nossa vida, em alguma área da nossa vida. Então essa é uma primeira desconstrução que eu gosto sempre de fazer nas minhas aulas. Equilíbrio na vida não existe. A gente consegue jogar pro ar alguns pratos enquanto outros estão aqui.
E aí, enquanto um tá descendo, a gente vai, joga o outro e fica equilibrando. Assim, por vezes, é a vida. E por último, a gente percebe a influência do ambiente, a ambiência dentro dessas causas de vícios emocionais relacionados a emoções intensas. Então, se eu estou em um ambiente que o tempo inteiro gera esse tipo de coisa, que eu tenho visto, tenho sido influenciado, por exemplo, nas redes sociais, de que ser intenso é algo positivo, consequentemente, as minhas ações, os meus pensamentos vão me levar a esses comportamentos. O que é importante a gente ver aqui é que, por exemplo, a gente tem alguns sintomas comuns relacionados a essa euforia, a essas emoções intensas, né? E aqui eu deixei caracteristicamente 3 como principais. Primeiro, a gente tem oscilações de humores abruptas, ou seja, uma pessoa que às vezes ela tá muito alegre em um momento, em outro momento ela tá muito puta de raiva, então ela precisa trabalhar a autorregulação emocional, né? Ela conseguir fazer esse equilíbrio de tô muito alegre, dar uma equilibrada e ao mesmo tempo tô muito triste, também chegar nesse equilíbrio aqui de padrão comportamental. Isso traz consigo alguns pontos importantes para ela observar, porque ela tem um prejuízo na sua tomada de decisão. E primeiro, que eu acredito que seja um dos mais importantes, é ela reduzir esses pensamentos acelerados. E ela pode fazer isso de diversas formas, tá? Você tem, por exemplo, o RPA, que é o Registro de Pensamentos Automáticos, que é uma ferramenta da psicologia, e você pode também trazer isso através do Mindfulness, trazer a sua mente para o estado presente, sem essa impulsividade, essa euforia. E por último, a insatisfação crônica, que ela fica tentando buscar prazer, e aí ela tem esse pico de prazer, só que aí quando começa a descer ela precisa de um novo pico que impulsione ela, que traga de fato essa vontade de querer estar novamente num estado de paixão, de adrenalina, de prazer mesmo. Então esses picos, eles precisam ser controlados, porque isso gera motivação aqui, mas aí depois, quando as coisas, a recompensa ela não chega, a expectativa ela já não estava mais sendo suprida, ela vai descendo e aí a motivação dela cai. E isso a gente percebe muito em empresas. Normalmente esse tipo de pessoa não consegue ficar muito tempo na empresa porque ela tem um pico, aí ela tem uma quebra de expectativa e aí o seu rendimento volta a cair. Então eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos de consequências que tem para a sua saúde mental. E eu coloquei 3. Primeiro, você tem a perda de controle, então você tem uma dificuldade de autorregulação emocional, por isso esse tipo de pessoa normalmente passa mais tempo na terapia, no processo terapêutico, justamente porque ela tem essa dificuldade às vezes de se regular mais rapidamente. Segundo, isolamento social, ou tá muito bom ou tá muito ruim. Isso causa ou interação muito grande ou um isolamento também abrupto, o que é perigoso, especialmente se a pessoa já tiver uma predisposição à depressão, por exemplo. E, por último, ciclos emocionais. E aqui eu trabalho muito a alternância desse desgaste de período de energia entre a recompensa e expectativa, que é justamente aquele cálculo que a gente faz para entrar em ação. Então, qual que é o cálculo que a gente faz para entrar em ação? Aquilo que eu espero como recompensa e aquilo que eu vou gastar energicamente para poder entrar em ação. Então, isso é importante a gente ver, justamente para a gente não ter nenhum problema com relação à parte profissional e à parte de desenvolvimento pessoal com relação à motivação, especialmente aquilo que a gente não tem vontade. E por último, que é também muito importante, os caminhos para esse equilíbrio. Primeiro, a terapia psicológica. Como eu falei no início do vídeo, eu acredito em equipes multidisciplinares. Segundo, um tratamento com relação à ansiedade, um tratamento especialmente com relação à regulação emocional, ou seja, esse equilíbrio emocional. E por último, uma rede de apoio, porque através do meu ambiente, das pessoas que estão me cercando, que querem o meu bem, eu consigo também trazer essa paz. Então, uma coisa que está ou muito eufórica, e aí eu tenho um parceiro que pô, cara, dá uma segurada, eu consigo dar uma equilibrada. E também aquele cara que, pô, aquele momento que eu estou muito mal, tiver um cara do meu lado, um ambiente, uma rede de apoio que, não, cara, vamos lá, vamos, pelo amor de Deus, vamos sair desse estado, etc. Facilita bastante. E como eu falei, especialmente para aquela pessoa que tem uma predisposição à depressão. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.